Brasileira confessa envolvimento em assassinato dentro de mansão na Virgínia. Dono de pizzaria de Massachusetts que ameaçou e agrediu brasileiro será preso. Consulado de Miami anuncia nova data de jornada itinerante para o condado de Broward. Comunidade brasileira que celebra o Halloween se prepara para a tradicional data do calendário norte-americano. E sargento brasileiro conquista primeiro lugar em curso de assistência médica do Exército dos Estados Unidos. Minha expectativa foi atendida, inclusive pude observar o Exército americano nas atividades de saúde. Olá. A au pair brasileira que está sendo acusada na Justiça da Virgínia por assassinar a patroa na mansão da família compareceu ao tribunal nesta terça-feira e confessou participação no crime que, segundo as investigações, foi arquitetado por ela e pelo marido da chefe, com quem a Juliana estava tendo um caso. Essas são novas imagens de Juliana Magalhães logo após o assassinato. As gravações foram obtidas pela agência de notícias The Associated Press. Na gravação da polícia, ela se mostra nervosa, diz que não sabe bem o que aconteceu e que está com dificuldades para respirar direito. Ela recebe água de um socorrista. Mas, segundo a promotoria da Virgínia, tudo era uma encenação e a brasileira sabia muito bem o que havia acontecido na mansão em que trabalhava, porque ela teria ajudado a arquitetar o crime. Uma investigação apontou que Juliana Magalhães era babá e se envolveu romanticamente com o patrão. Juntos, os dois teriam planejado matar a mulher dele para que ficassem juntos. O assassinato aconteceu no ano passado e, desde então, a brasileira e o patrão estão presos. É que, de acordo com a polícia, Brandon Benfield criou um perfil fake da esposa, Christine, em uma rede social voltada para encontros amorosos. Assim, ele marcou um encontro com um homem chamado Joe Ryan. A babá brasileira teria até se passado por Christine em uma conversa de áudio com Joe, que foi atraído para a casa da família e morto a tiros por Juliana e Brandon. Christine foi assassinada a facadas. Para disfarçar o crime, Juliana e o patrão se passaram por vítimas e alegaram que Joe matou Christine e eles reagiram em legítima defesa. Mas a polícia descobriu que a brasileira e o patrão estavam namorando e que ambos compraram uma arma juntos semanas antes do assassinato e praticaram tiro em um estande. Ontem, no tribunal, Juliana admitiu culpa apenas pela morte de Joe, mas confessou que participou de todo o plano. Os advogados da brasileira acreditam que, pela cooperação com a polícia nas investigações, ela deve ter uma pena considerada leve e ser solta em breve sob liberdade condicional. Brandon permanece até hoje em silêncio. A filha do casal, que era cuidada pela babá brasileira, está sob custódia de familiares. E o proprietário de uma rede de pizzarias de Massachusetts, chamada Stash's, foi condenado a 8 anos e meio de prisão por ameaça e intimidação a um brasileiro e seus colegas de trabalho. Starvos Papantoniades foi acusado de trabalho forçado contra imigrantes indocumentados que ele contratava. Um deles era brasileiro. As evidências apresentadas agora no julgamento contra o dono da pizzaria incluem também relatos de assédio e violência. Starvos atacava fisicamente os trabalhadores, os forçava a trabalhar por várias horas sem pagamento e os intimidava. No processo, o brasileiro disse que começou a trabalhar na pizzaria uma semana depois que chegou nos Estados Unidos e que passou a ser constantemente arranhado e agredido pelo chefe. Ele também contou que trabalhou até 72 horas semanais sem receber por isso. Os promotores disseram ainda que o dono da pizzaria contratava apenas indocumentados de forma premeditada e mantinha poder sobre eles, fazendo intimidações e ameaças, como dizendo que iria denunciá-los à imigração. Mudando de assunto, um sargento do Exército Brasileiro acaba de conquistar o primeiro lugar em um curso de capacitação militar na área da saúde aqui nos Estados Unidos. E além de virar destaque no treinamento, o brasileiro ainda recebeu indicação dos companheiros de jornada para receber uma distinção especial pela capacidade de liderança. A repórter Eloá Orazen conversou com o sargento e nos conta mais detalhes dessa história.
Braço forte, mão amiga. A palavra de ordem do Exército Brasileiro ultrapassa fronteiras e é honrada até aqui, nos Estados Unidos. O segundo sargento Adolfo da Costa Torres mostrou como é que se faz ao concluir em primeiro lugar um curso de assistência médica do Exército Norte-Americano, realizado no Western Hemisphere Institute for Security Cooperation. A turma era composta por 38 alunos estrangeiros. Minha expectativa foi atendida, inclusive pude observar o Exército Americano nas atividades de saúde, observar como eles fazem as operações, a base de operações deles. Tive a oportunidade de conhecer mais a fundo os materiais que eles empregam para a atividade. E um grande desafio que eu tive na frente foi a questão do idioma, porque eu tive que readaptar a questão da linguagem, muitos termos técnicos que a gente utiliza no Brasil e que lá eu tive que reaprender de uma outra maneira. Isso foi uma oportunidade de melhoria para mim. Com duração de 9 semanas, o curso promove, para além da teoria, a capacidade de liderança e pensamento crítico. Os alunos foram avaliados através de testes físicos e outras provas, inclusive algumas que previam modelos de tomada de decisão em que era necessário pesar questões éticas e de direitos humanos. De volta ao Brasil, o segundo sargento traz consigo, além do orgulho, uma nova missão. O curso ele trouxe uma grande responsabilidade, porque a partir do momento que eu me formei e eu tive contato com esse material lá, e contato com essa expertise americana, eu tenho a responsabilidade de trazer isso para a nossa força, tenho a responsabilidade de trazer isso para o Brasil, para a nossa saúde, e poder disseminar esse conteúdo, disseminar todo esse conhecimento. A sensação de ter sido o primeiro colocado da turma foi uma grande honra, é um grande orgulho para mim, para meus pares, para meus superiores, para o nosso país, porque só reafirma que os nossos recursos humanos eles são completamente ímpares. A gente possui uma excelente formação básica, uma excelente formação complementar no nosso Exército Brasileiro. E mais uma vez a gente conseguiu comprovar isso com essa participação nesse curso. A seguir, Consulado de Miami anuncia nova data de jornada itinerante no condado de Broward. E polícia de Atlanta investiga caso de um idoso que abriu fogo contra as paredes e a sacada de um hotel. Américas no ar. Oferecimento. Rejup Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. Faz um comentário. Entendeu? Faz você também. O Consulado do Brasil de Miami anunciou uma data para mais uma jornada itinerante que vai prestar serviços oficiais à comunidade brasileira que vive no condado de Broward. Será em Coconut Creek, como nos mostra a Cone Rocha. Esta é uma boa oportunidade para quem mora longe da sede do Consulado Geral do Brasil aqui em Miami e que precisa de serviços consulares, como tirar ou renovar o passaporte, título de eleitor, procurações, entre outros. O consulado itinerante vai estar funcionando na cidade de Coconut Creek no próximo dia 8 de novembro, sexta-feira. Lembrando que para conseguir o atendimento, você deverá agendar o seu serviço previamente no site e-consular no endereço ec-miami.itamaraty.gov.br. Ao lado de cada serviço, observe a nota Jornada em Coconut Creek em 8 de novembro. Os atendimentos vão acontecer das 10 da manhã às 5 da tarde, na Embaixada Church, neste endereço que aparece aí na sua tela. Todas as informações sobre o consulado itinerante estão disponíveis no site. E você também pode mandar um e-mail para tirar outras dúvidas. Avisar a comunidade que nós vamos ter uma nova jornada itinerante em que o Consulado Geral em Miami visita cidades levando os serviços consulares para a comunidade brasileira no local. No dia 8 de novembro vai ser em Coconut Creek, na igreja Embaixada Church, de 10 às 17. Porém, é necessário agendar previamente o serviço desejado. E aqui na Flórida, um caso de tentativa de feminicídio chocou até mesmo a polícia. Um homem de 93 anos foi preso por tentar matar a sua esposa 2 vezes.
De acordo com a polícia do condado de Marion, o idoso teria tentado matar a esposa porque sabia que estava morrendo e não queria deixar a mulher viva. A primeira tentativa de Lochner foi há cerca de 2 semanas, quando ele tentou sufocar a esposa com um travesseiro. E agora, ele usou uma corda para tentar asfixiá-la. A polícia diz que o primeiro caso não foi reportado oficialmente, mas quando aconteceu pela segunda vez, a idosa precisou de atendimento médico. Então, tudo foi descoberto e o homem preso. Agora, Lochner, de 93 anos, enfrenta na justiça 2 acusações de tentativa de assassinato. Segundo os investigadores, o plano dele era matar a esposa e depois cometer suicídio. E a polícia de Atlanta está investigando o caso de um atirador que disparou pelo menos 15 vezes através das paredes e da sacada do seu apartamento no Hotel Four Seasons. Até a SWAT foi chamada para atender essa ocorrência ontem. Ao chegar no local, o homem de 70 anos ainda trocou tiros com os oficiais. Ele e um agente foram levados para o hospital com ferimentos leves. Hoje, os investigadores revelaram que o atirador já está no presídio e que vai responder pelo ataque. O xerife revelou que o idoso entrou em discussão com uma funcionária do hotel antes de começar os disparos, que foram feitos com uma arma de pequeno porte, uma espingarda e um rifle. Depois do intervalo, a gente explica por que o país está economicamente parado nesses dias pré-eleição. E tem os detalhes de uma possível nova lei da cidade de Nova York que quer liberar o Sick Day para os cuidados com os pets. Aqui nos Estados Unidos, as eleições têm mexido com a cabeça e com o bolso do eleitor. Uma nova pesquisa mostra que a maioria dos moradores do país diz que seus sentimentos sobre a economia estão vinculados diretamente à disputa presidencial, que continua super acirrada. Embora as pesquisas mostrem que os eleitores estão bem divididos sobre suas escolhas para presidente, uma coisa os une: o sentimento generalizado de que é melhor esperar o dia da eleição para gastar. The election is top of mind for many consumers. Um levantamento da Ipsos mostra que 47% dos moradores do país dizem que estão gastando menos por conta da incerteza das eleições, e a mesma quantidade diz que está economizando mais. Já pesquisadores da Gallup perguntaram aos eleitores se eles acham que hoje estão economicamente melhores do que há 4 anos, e 39% disseram que sim, contra 52% que disseram que não. Outra pesquisa da Universidade de Michigan descobriu que as expectativas dos eleitores sobre a economia dependem de quem eles acreditam que ganhará a eleição. A lot of consumers believe that the economy will look very different under the 2 candidates. Não é à toa que a economia é um ponto central da campanha dos candidatos. Kamala reforça que não será uma extensão de Biden e Trump diz que vai repetir o que fez no seu mandato. If Kamala Harris gets 4 more years, our economy can never recover. My vision of an opportunity economy is one where everyone can compete and have a real chance to succeed. A incerteza sobre os rumos econômicos do país também tem imposto cautela às empresas e comércios. Entre os donos de pequenas empresas, por exemplo, se atingiu o maior nível histórico de dúvida durante um processo eleitoral, de acordo com a Federação Nacional de Negócios Independentes. Para analistas, o momento é de pé no freio total no país. Historicamente, a economia é o fator mais importante que determina a reeleição ou eleição de um candidato. O curioso é que durante os últimos 4 anos a economia foi muito bem, ela sofreu um grande crescimento, o mercado de ações só subiu, mas infelizmente como um resíduo, um resquício da pandemia, nós vivemos alguns anos com inflação, mas que por fim foi vencida, por mérito da gestão, logicamente, do Banco Central. Acontece que os americanos têm um sentimento de que as coisas não vão bem, embora o desemprego esteja baixo, embora a inflação tenha sido combatida sem grandes danos à economia, mantendo o emprego, ainda assim existe uma percepção de que os republicanos foram mais eficientes quando se trata de economia. E uma notícia que, de certa forma, animou os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos e mandam dinheiro lá para o Brasil é que o dólar teve uma alta considerável frente ao real.
A moeda norte-americana bateu a marca de R$ 5,79. Essa variação se deu depois de declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que não há previsão para a divulgação de um novo pacote de cortes de gastos. Além disso, investidores também estão de olho em alguns dados econômicos importantes, com destaque para o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado e está mexendo com os mercados mundo afora. Ter que sair para trabalhar e deixar o bichinho de estimação sozinho, passando mal, não é uma situação fácil para os tutores de pets. Mas agora um vereador de Nova York apresentou um projeto de lei inovador para que os moradores da cidade possam tirar o chamado Sick Day para cuidar dos seus filhos de 4 patas. A repórter Carolina Camargo mostra os detalhes dessa lei para a gente. Nos parques, nas ruas, nas lojas, nos cafés. Para onde quer que você olhe em Nova York, lá estão eles, os animais de estimação. Existem 600 mil cães e 500 mil gatos na cidade. 50% das famílias têm um peludo de 4 patas na Big Apple. Esses números provam o quanto os moradores amam seus pets. Pensando nisso, um vereador democrata acaba de propor um projeto de lei que autoriza empregados a tirarem uma licença médica, o chamado Sick Day, para cuidar de seus animais de estimação e de serviço quando ficarem doentes ou precisarem ir ao veterinário ou passar por uma cirurgia. Eu, no meu caso, não tenho filhos humanos, tenho o meu cachorro, o Wolf, que para mim é como se fosse o meu filho, de verdade, biológico. Porque ele dá tanto trabalho, tanto gasto e também me traz tanta alegria que é como se fosse um filho de verdade, né? O meu cachorro, ele tem daycare, ele tem dog walker, ele vai em playdates. Sem brincadeira, ele tem toda uma rotina, um schedule. Eu não posso viajar sem pensar no que eu vou fazer com ele antes. Não posso simplesmente ir para um evento à noite sem pensar como é que ele vai ficar. Né? E no meu caso, especialmente, o meu cachorro tem epilepsia, então ele toma medicação 2 vezes por dia, de manhã e à noite. E dependendo do que estiver acontecendo, se o meu filhinho peludo de 4 patas estiver doente, eu não vou deixar ele de jeito nenhum, sozinho. A ideia é alterar o Earned Safe and Sick Time Act para que a licença médica remunerada, normalmente usada para cuidar de si mesmos ou de membros da família, também possa ser aplicada para os pets. De acordo com os argumentos listados pelo vereador, os animais ajudam seus donos a se manterem saudáveis, sociáveis e com a saúde mental em dia, combatendo isolamento e depressão. Os benefícios do vínculo de um ser humano com o animal são indiscutíveis. O contato com os animais nos ajuda no alívio do estresse, na redução da ansiedade, na melhora do bem-estar. E eles precisam, sim, ser incluídos como membros da família. Poder cuidar do seu pet quando ele está doente é algo benéfico não somente para o animal, mas também para esse responsável que vai poder não ter esse estresse adicional no trabalho, de preocupação de como ele está. Algo que fará com que ele volte, inclusive, para esse ambiente de forma muito mais saudável. É importante que o dono saiba, sim, equilibrar de forma saudável a vida com o seu pet, a sua vida pessoal, suas responsabilidades profissionais, mas sabendo fazer isso de forma saudável, o relacionamento com os animais é algo que só tem benefícios para a saúde mental e para toda a qualidade de vida desse ser humano. Segundo uma pesquisa feita na Big Apple por uma marca de comida para animais em agosto deste ano, 84% dos donos de cães em Nova York consideram seus pets como se fossem seus filhos. Dos 2.000 entrevistados, 41% pensam no seu cachorro antes de qualquer outra pessoa depois de um dia estressante. Apenas 19% pensam em seus parceiros. Em média, os donos de cães em Nova York gastam mais de $600 em presentes por ano com seus pets. E 1 em cada 7 ultrapassaria $1.000 em mimos para os seus animais de estimação. Eu mesma sou mãe de um filho de 13 anos, que é o Matheus, e um filho de 7, que é o Maximus, que é um Golden Retriever. Para mim não tem diferença entre os dois, eu amo os dois profundamente. Acho que esse Sick Day seria maravilhoso e nada mais do que justo. Porque quando os nossos filhos ficam doentes, a gente pode tirar, e quando os nossos pets, que a gente também considera como filho, ficam doentes, a gente também deveria poder tirar esse dia. Então a minha opinião é que sim, que passe essa lei, porque não tem diferença. Quando a gente ama um bichinho, a gente ama como um filho, como membro da família. Pelo menos esse é o meu caso e de muitos americanos que eu conheço aqui.
Mas a medida proposta em Nova York para permitir sick days aos pais de pet está levantando polêmica. Associações de empresas se demonstraram contra a medida, alegando que o custo financeiro de uma ação como essa seria muito alto e poderia trazer problemas para as companhias. O projeto de lei ainda precisa ser votado no Conselho da Cidade e ser aprovado pelo prefeito. Depois disso, levaria 120 dias para entrar em vigor. No próximo bloco, o relatório da ONU mostra que o planeta está na corda bamba do clima e critica ações de países. E tem reportagem especial sobre o Halloween e o quanto essa tradição norte-americana já é amada pelos brasileiros. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um relatório das Nações Unidas mostra que o mundo está na corda bamba do clima. O documento critica as políticas atuais de governos mundo afora e diz que, se tudo continuar como está, o planeta verá em breve o pior das alterações climáticas. O relatório da ONU é categórico. O mundo está no rumo de um aumento catastrófico das temperaturas e parte dessa culpa é dos governantes, que mantêm políticas fracas e ineficazes quando o assunto é o clima. Segundo os cientistas das Nações Unidas, é preciso uma redução de 42% das emissões anuais de gases de efeito estufa até 2030 e 57% até 2035 para manter viva a meta de 1,5 graus Celsius definida no Acordo de Paris em 2015. O problema é que, de acordo com as medições do novo estudo, mesmo se cumpridas essas metas, as contribuições das nações limitariam o aumento da temperatura a no máximo 2,8 graus Celsius, o que ainda deixaria o planeta à beira de um colapso. G20 countries have a particular responsibility to keep the 1.5 degree goal alive, as they represent about 80% of emissions. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou os líderes mundiais ao revelar que, apesar de muitas promessas, em 2023 as emissões de gases com efeito estufa aumentaram 1,3%, atingindo o nível mais alto de todos os tempos para o período de um ano. Ele ainda ressaltou que, para avançarmos na luta climática, é necessário uma redução dessas emissões em 9% todos os anos até 2030. But given the present situation, emerging economies too must go the extra mile to achieve effective global emissions reductions in this decade. No mês que vem, o Azerbaijão vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP29, e Guterres pediu que os países se libertem da dependência dos combustíveis fósseis, implementem energias renováveis e revertam o desmatamento. Hora da meteorologia, vou te chamar para o nosso telão. Vamos ver as temperaturas previstas para amanhã aqui nos Estados Unidos. Olha, Nova York máxima de 79, tempo encoberto, assim como em Norfolk, mas um pouquinho mais quente por lá, máxima batendo 82. Em Atlanta, tempo encoberto, na Flórida também, mesmo assim, pancada de chuva prevista na faixa de Jacksonville até Miami. Em New Orleans tem previsão de trovoada, tempestade, assim como em Houston. Lá em San Antônio também continua com bastante trovoada prevista, muitos raios para a região. Em El Paso, fica o sol entre nuvens, mas o tempo um pouquinho mais estável, máxima de 78. Em Albuquerque, o sol volta a brilhar, mesmo assim um friozinho de mínima de 42. Em Phoenix, um pouquinho mais quente, máxima batendo 80. E tem bastante sol da faixa de Los Angeles até Las Vegas. Já em São Francisco, previsão de tempo encoberto com máxima de 62 graus. E amanhã é dia de Halloween, uma das mais tradicionais festas norte-americanas e que a cada ano conquista mais o coração dos brasileiros. Por isso, a repórter Carla Marinho foi atrás de algumas curiosidades sobre essa data e ela nos mostra também algumas decorações de casas bem impressionantes. Doce ou travessura? No mês de outubro, as famílias adeptas à celebração do Halloween investem alto na transformação das casas. Algumas levam tão a sério que o lugar parece até cenário de filme de terror.
cada ano é um show de criatividade e a tradição já ganhou o coração de muitos brasileiros que vivem por aqui. Esse casal, por exemplo, compartilhou na internet a decoração horripilante feita para este ano. E ficou assim, gente. O legal é que essas abóboras elas já são iluminadas. Aqui, ó, esse aqui também já é iluminado. No fim, gente, a gente achou que ia ficar brega tudo aqui assim e no fim ficou muito bonito. Em algumas cidades, as casas concorrem a prêmios de melhor decoração. Esta, localizada no bairro Celebration, na região da Grande Orlando, conquistou vitórias em anos anteriores. Acredita-se que a celebração do Halloween nos Estados Unidos, como conhecemos hoje em dia, começou com a chegada de imigrantes irlandeses e escoceses. Mas a festa ganhou força com a ajuda maciça da mídia e do comércio, que transformaram a data em uma grande oportunidade para faturar, com o lançamento de filmes de terror e, é claro, com decorações e fantasias. De acordo com a National Retail Federation, espera-se que os moradores do país gastem mais de 11 bilhões de dólares no Halloween deste ano. Na Flórida, a festa já está enraizada na cultura local. No dia 31, parques temáticos como a Disney e até as escolas públicas americanas celebram a data com eventos especiais. Por aqui, também é comum nesta data a tradicional farra do doce ou travessura, onde as crianças e jovens saem às ruas com as mais variadas fantasias para acumular doces e se divertir na caça das guloseimas. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. Você fica com mais um episódio de O Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo, é claro, amanhã. Até lá!